E o Cruzeiro alcançou sequência inédita em 2026. Para falar a verdade, foram 2 sequências inéditas. Tudo isso na vitória por 4-0 contra o Barcelona de Guayaquil, em noite encantada do Matheus Pereira. O Matheus fez 2, o Christian marcou mais 1 e o Sinesterra completou a goleada por 4-0, num jogo com 55 mil pessoas no Mineirão, em que se gritou: Neymar é pior do que Matheus Pereira. Pois bem, foi a primeira vez na temporada que o Cruzeiro conseguiu emplacar 3 vitórias seguidas, em casa, tá? Vitórias contra Goiás, Chapecoense e o Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro também alcançou a sua maior sequência invicta no ano. São 7 partidas sem perder, a última derrota para o Galo, aquele 3 de maio, bem doloroso para o torcedor cruzeirense. Nessa sequência de 7 jogos sem perder, são 4 vitórias e 3 empates. O Cruzeiro terminou em segundo do seu grupo, atrás da Católica, e enfrentará um primeiro colocado, como eu contei agora há pouco. Cruzeiro, surpresa de 0 pessoas, e Flamengo, hein? Flamengo, Cruzeiro e Flamengo. Falei que vocês... Pedro Torres já sabia. Pedro Torres, onisciente, ele sempre soube. Loucura, hein? Cruzeiro e Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, amigos. Então, está confirmado. Para quem queria, chegou. Curtiu, Rafa? O futebol tem dessas, né, Caramujo? É um jogo com muitos ingredientes, por quem está à beira do campo, principalmente de cada lado. O Cruzeiro, historicamente, tem confrontos de mata-mata em que ele sobressaiu em relação ao Flamengo, tem título de Copa, não Libertadores, né, mas de Copa do Brasil em cima do Flamengo, e agora vai ter uma intertemporada para trabalhar muito bem e fazer frente a esse adversário. No Campeonato Brasileiro desse ano não fomos capazes de competir, mas ainda com outro treinador, com outra comissão técnica, e acho que o Cruzeiro do Arthur Jorge tem condições, principalmente se fizer uma janela de transferências adequada, de competir. Quando você compete, você está sempre próximo de vencer, por que não? Mas tem muito tempo ainda, né? A gente não sabe nem quais serão os elencos quando chegar a Libertadores, não dá para fazer muita análise agora, mas o que dá para dizer é que se você vence esse adversário, chega às quartas de final, deixando o Flamengo pelo caminho, você vai muito grande para o restante da competição, porque você está deixando pelo caminho a principal equipe do continente hoje. É isso. E aí, Pedrão? É isso, assim, Você já esperava. Eu já esperava que isso iria Como acontecer. Você sabia, Pedro Torres? O Cruzeiro não tem tanta sorte em sorteio, né? E tava claro que isso iria acontecer, assim, quando o Cruzeiro passou ali em segundo. Mas é isso, Libertadores é isso, o Cruzeiro tem que estar preparado, o Cruzeiro tem uma disputa de Libertadores recente, inclusive, contra o Flamengo, e o Cruzeiro conseguiu eliminar a equipe do Flamengo. A gente vai ter aí 3 meses, né, para poder se preparar para esse confronto, óbvio que do outro lado também. Vejo o Arthur Jorge como um técnico extremamente capaz de conseguir colocar o Cruzeiro em um nível de competitividade necessário para esse tipo de situação. A gente queria tanto voltar para a Libertadores e é óbvio que esse tipo de cenário poderia acontecer, né? E agora, confiança no Cruzeiro, eu cheguei a falar isso aqui ontem, né? Para mim, o Cruzeiro nunca vai perder de véspera para time nenhum, e não vai ser dessa vez. Claro que é um jogo difícil, mais difícil do que outras equipes que tinham à disposição, mas eu vejo o Cruzeiro com totais condições de competir e de, quem sabe, até mesmo conquistar essa classificação. É trabalhar muito bem, é se reforçar nessa janela, e eu tenho confiança no Arthur Jorge. E a gente falou aqui de brigas engarrafadas, de coisas para resolver. Tem um técnico lá no Flamengo que trabalhou aqui, inclusive falou, né, que a diferença entre o Cruzeiro e o Flamengo é que ele tinha muito mais qualidade. Eu espero que os jogadores do Cruzeiro lembrem disso, né? Porque olha aí o que calhou, né? A gente nem sabe se ele ainda vai ser o técnico do outro time lá quando chegar o confronto. Pela lógica será, mas, né? Eles são meio intempestivos para mudar comando lá. Tinha um rapaz assistindo o jogo lá, né? No camarote. Teve isso, né? Mas esse reencontro aí de Cruzeiro e Leonardo Jardim e algumas outras peças também, acho que torna esse duelo bem interessante e o Arthur Jorge... Assim, eu tenho muito mais confiança no Cruzeiro sabendo que é o Arthur Jorge do que a gente tinha em outras oportunidades, né? E, cara, não dá pra escolher adversário. Se calhou um Cruzeiro e Flamengo, vamos pra cima. Até porque se você derruba esse cara também, do outro lado ali tem times importantes, mas você derrubou o principal favorito, né? Sim, um dos candidatos ao título, né? Acho que isso fica muito pra gente, viu, Caramujo? Pro torcedor do Cruzeiro, todo mundo sabe o que aconteceu.
internamente os jogadores têm que se preparar junto da comissão técnica para fazer um grande jogo, na verdade 2 grandes jogos, né? 180 minutos muito fortes para avançar. Mas claro que é um ingrediente, o futebol tem dessas coisas, né? Ele permite esses reencontros e mais cedo ou mais tarde a gente sabia que iria acontecer. E eu tenho, assim como você, muita confiança nesse treinador e nessa comissão técnica, que aliás, né, esse treinador junto dessa comissão técnica, Arthur Jorge, venceu essa competição e venceu essa competição passando por adversários muito grandes. Palmeiras, São Paulo. Não foi simples para aquele Botafogo, em especial tendo em vista o que o Botafogo fez no ano anterior. Era um Botafogo, talvez até psicologicamente abalado por aquilo que fizeram, a forma como perderam o Campeonato Brasileiro de 2023, né? Isso. 23. E aí, em 24, fazem a campanha que fizeram e tiveram que passar por cima de grandes desafios. Então, o Arthur Jorge nunca me transpareceu ter medo de nenhum adversário, escolher competição, escolher a equipe que vai enfrentar. Tenho certeza que estava sereno e preparado para esse cenário e vai preparar a equipe da melhor maneira possível. Que a diretoria do Cruzeiro também prepare o elenco da melhor maneira possível, com contratações, pensando muito bem no momento de realizar as vendas, para que a gente chegue muito forte nessas oitavas de final da Libertadores. E por que não, cara, avançar? Acho que o Cruzeiro já mostrou ontem que tem condições de ser um time muito sólido. Vai ter um desafio muito maior pelo caminho. Mas o futebol é isso aí mesmo. Inclusive agora a gente tem aí o chaveamento na tela, tá? Qual é o caminho para a decisão. E na Libertadores já sorteou tudo, viu, gente? Então nós já sabemos que se o Cruzeiro passar pelo Flamengo, ele enfrenta o vencedor de Independiente Del Valle e Tolima. Então já tem esse caminho. Passando desse duelo, aí um dos 4 adversários são Corinthians, Rosário, Universidade Católica ou Estudiantes, em uma eventual semifinal. E do outro lado aí, Mirassol enfrenta LDU, Palmeiras enfrenta Cerro Porteño. Daí sai umas quartas. Das outras, Platense e Coquimbo, Fluminense e Rivadavia. Vendo assim esse encaixe num primeiro momento, teve algum lado aí da chave que vocês acham que ficou desequilibrado? Mais forte? Fluminense parece que tem uma boa condição de chegar à semifinal, né? De quase eliminado na fase de grupos. Vai eliminar o Rivadavia. Isso aí é pro Rivadavia é a cara do futebol mesmo, né? Você teve um ano que aconteceu isso com o Palmeiras, né? O Palmeiras acho que não elimina o Boca Juniors e quando pega o Boca Juniors no mata-mata é eliminado. Mas aí pegou na semi. Foi Sim. até que o Benedetto deitou o cabelo. Sim. Eu acho que teve uma do Tigres com o River Plate em 2015. Não lembro dessa. Pode ser. Eu lembro que o River fez uma péssima campanha de início, classificou no sofrimento, tirou a gente, inclusive, né? E depois, na final, bateu o Tigres. Teve um negócio assim mesmo. Eu acho que teve uma dessa aí. O Palmeiras também, aparentemente, chega muito forte ali pra semifinal. Sim. Tem um caminho mais tranquilo. É isso, o Cruzeiro fez um belíssimo jogo. De fato, né? Cartões ali até bobos do Fagner e do Romero vão desfalcar o Cruzeiro nas oitavas. São Pansieri, vem um Cruzeiro e Flamengo aí, Pansi. Um grande clássico do futebol nacional, né, Tiagão? E aí, vamos ter esse encontro de Arthur Jorge com o Leonardo Jardim. Arthur Jorge vai se inspirar na Libertadores de 2024, tomara, hein, quando chegou ao título com o Botafogo. Tiagão, hoje é dia de reapresentação na Toca da Raposa, os jogadores já pensando no jogo contra o Fluminense. Falamos do Flamengo Carioca, o Fluminense Carioca aí, mas é Campeonato Brasileiro. No domingo, esse jogo às 8h30 da noite e com certeza o torcedor animado, torcedor para esse último jogo antes da Copa do Mundo comprando ingresso para lotar o Mineirão, para fazer uma festa bonita, mesmo que não é aquele horário, né, tão legal assim. A CBF até estudando alterar esse horário das 8h30 no domingo, parece que não deu muito certo. Para esse confronto, o Cruzeiro vai ter a volta do Gerson, né? Gerson foi baixa ontem na partida que o Cruzeiro conseguiu esse resultado positivo para cima do Barcelona de Guayaquil. Tava suspenso, né? Porque tinha sido expulso no jogo do Boca. É um reforço e tanto para o fim de semana. Cruzeiro agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro, mas na Liberta tá aí. É o Flamengo, o primeiro jogo lutado no Mineirão e a segunda partida no Maracanã. Que jogão, hein, seu nome e seu bairro? Que jogaço, hein, Pansi? Cruzeiro e Flamengo, partiu RJ. Ô, Jardim, tô seco no você. Ô, mister, sua hora vai chegar. Eu te avisei, mister. Eu te avisei. Reencontro do Cruzeiro com seu ex-técnico Leonardo Jardim. Vamos ao seguinte, um intervalo rápido pra gente debater como chega o Flamengo. Tem uma janela, hein? Tem uma janela de transferência pro Flamengo e pro Cruzeiro. Quem vai investir mais nessa janela? Como chega? O Cruzeiro tá num bom momento. Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Flamengo tá pressionado lá também. Tomou um 3-0 do Palmeiras no Brasileirão. Vamos debater com o Alexandre Simões, com a Ale Oliveira. Esse jogaço. Cruzeiro e Flamengo, que era sua
sua opinião também. O que você achou, hein? Ficou bom? Podia ter sido melhor? Manda no YouTube, no Itatiaia Esporte. Você interage, nosso chat tá liberado, participa comigo. E você que é economia, conta de luz, Multiluz Solar, é energia solar na sua casa, na sua empresa também. Você financia até 120 meses. Multiluz Solar, liga agora 31 3617 3862 3617 3862 Multiluz Solar. Sorteio realizado de Sul-Americana e de Libertadores. O Brasil já está falando do cruzamento entre Cruzeiro e Flamengo. Olha, Oliveira, vem aí uma janela de transferências que pode mudar o panorama para essa retomada do futebol. Tem uma Copa do Mundo no meio, o Flamengo tem muitos jogadores convocados. Na tela do YouTube, os confrontos para você que tá chegando agora, Cruzeiro e Flamengo, acho que é o grande jogo dessa fase, oitavas de final. Acho não tenho dúvida. Nenhuma. É Cruzeiro e Flamengo. Tem favorito, Ale? Eu acho que o Flamengo, por decidir em casa, né, e por ter tido a melhor campanha de toda a competição, eu acho que tem um leve favoritismo, né, um leve favoritismo. Aí de 51 a 49, embora, você falou uma coisa importante, né, o Flamengo tem 9 jogadores que estarão na Copa do Mundo, 9. E muita coisa vai acontecer nessa janela, você não tem a dúvida. Vários jogadores do Flamengo, inclusive, já estão meio que de saída, né? Então, saber quem vai chegar no Flamengo, quem vai sair do Flamengo, quem vai chegar no Cruzeiro, sair é difícil. E o Pedrinho, ele não abre mão, ainda mais agora com esse confronto gigante, né? Então, pode ser que a gente tenha mudanças significativas nas duas equipes. Até onde, por exemplo, o Brasil vai caminhar na Copa do Mundo e qual interferência que isso vai ter no Flamengo, que tem 4 caras servindo a seleção brasileira, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Agora, sincero e honestamente, se eu pudesse escolher um adversário para evitar nessas oitavas, quem quer ser campeão joga contra todo mundo, mas eu preferia pegar o Flamengo um pouco mais adiante numa outra fase. Ô Alexandre Simões, lembrando, e aí que você viu o tamanho do prejuízo, né? O Cruzeiro não terá o Romero e não terá o Fagner, né? São desfalques importantes porque são jogadores acostumados a esse tipo de jogo, a esse jogo grande. E digo mais, jogadores com uma pegada diferente para uma decisão de Libertadores, viu, Simões? Sem dúvida, né, Thiago? Jogadores, o Fagner, talvez o jogador de linha mais experiente do Cruzeiro ao lado do Gerson ali, quando se trata de Copa Libertadores, né? Muita vivência. E eu acho que o ponto principal desses dois amarelos, e aí quando se trata de um jogo de mata-mata, né? E o jogo de ontem teve um caráter meio de mata-mata, porque era ganhar ou ficar fora, né? Cara, não precisavam ter tomado. Foram lances que não era lance que tá entrando na área, o cara tá puxando um contra-ataque perigoso. Lances completamente evitáveis. Eu vou te falar com toda seriedade, o lance do Romero eu fiquei com medo até de VAR. Eu fiquei com medo de VAR. Cara, eu vi depois o lance. No campo não, tá? No estádio não deu essa impressão, não. Mas quando você vê a imagem, eu falei, E os dois lances que o Simões citou, no campo de ataque, né? No campo de ataque. Sem então, necessidade. Tem uma cobertura natural, evidentemente, né? Então não precisava mesmo, né? Um jogo que você já tava ganhando de 1-0, um jogo que contra um adversário que a gente percebia claramente que o nível técnico era muito inferior. Quer dizer, faltou essa administração, sabe? E eu acho que são dois jogadores fundamentais. O Cauã Moraes não tem o poder de marcação do Fagner. Vamos ver aí se o Cruzeiro recupera o William nessa parada da Copa do Mundo, depois de todo esse drama pessoal. Que também não tem o poder de marcação do Fagner, né? Exatamente. Agora, o Romero não tem substituto. Eu acho até que o Cruzeiro deve ir na janela buscar um, mas o Romero não tem substituto. Não tem. Mas você fala em buscar um pra esse jogo? Não vai esse jogo, pra temporada. Não, já porque o Wallace foi afastado. O Mateuzinho de primeiro volante é um desastre. O Lucas Silva de primeiro volante é um desastre. O Murilo Hickman poderia fazer a função, tá escanteado completamente pelo Arthur Jorge. Então, quer dizer, o Cruzeiro... E nem dá pra pensar no menino pro jogo desse, exato, mas eu tô dizendo assim, se tivesse tido uma sequência e viesse bem, né, você poderia pensar nele, porque ele tem usado vários jogadores jovens, né? Mas de toda forma, passa a ser uma urgência pro Cruzeiro, não só pra esse jogo, mas pra temporada inteira, mas de toda forma, não é um jogo que pode ser descartado, porque o Cruzeiro passando do Flamengo ali, eu não tenho dúvida, são os dois times mais fortes da chave, né? O Cruzeiro passando do Flamengo, quem avançar é favorito a chegar à final. Claro, é Copa, tudo pode acontecer, mas de toda forma é um jogo muito importante pro Cruzeiro nas pretensões de Copa Libertadores, esse jogo de ida aqui no Mineirão e o de volta no Maracanã, logicamente. Você falou de favoritismo, né? Nos últimos 12 encontros entre Flamengo e Cruzeiro, só uma vitória do Cruzeiro. São 9 vitórias do Flamengo. Mas eu tenho certeza que lá nas TV Flamengo, que tem, né? No pessoal na imprensa carioca, eles também não gostaram do sorteio. Pode ter certeza. Não gostaram do sorteio. Eles tinham outras opções que eram, menos difíceis. desse, Tolima, Mirassol, que não vai nem jogar lá na sua cidade e tal. Então, assim... Deve jogar em São Paulo, né? Provavelmente. Na capital. Pacaembu, de repente. Mas o Flamengo também não gostou do sorteio. Claro que não. Agora, essa carência do elenco do Cruzeiro de um primeiro volante, de um outro primeiro volante, isso aí não tem só a ver com a suspensão do Romero para o primeiro jogo. É uma carência que existe, que está nítida aí, que a gente já fala há muito tempo. Precisa ter uma reserva pro Romero, que joga todo o jogo com muita intensidade. E hoje não tem. Você muda a característica do time se não tem o argentino. Então, essa é a prioridade número 1 do Cruzeiro para essa janela. Agora, vamos falar uma coisa com toda sinceridade, hein? Por toda a pressão que está vivendo, pela eliminação na Copa do Brasil, pelos 3-0 pro Palmeiras dentro do Maracanã, o Cruzeiro pode derrubar o Jardim, hein?
Ah, pode. O Cruzeiro pode derrubar o Jardim, porque uma eliminação do Flamengo na Copa Libertadores pelo Cruzeiro pode determinar a queda do Leonardo Jardim. Agora, o Thiago, vai ser o 8º mata-mata entre Cruzeiro e Flamengo e o placar é de 4-3 pro Cruzeiro. E dos 4 que o Cruzeiro ganhou, ele só não foi campeão da Copa em 2018, quando saiu pro Boca nas quartas de final, mas aquele jogo bem suspeito em La Bombonera, né? Aquela expulsão do Dedé, o Cruzeiro perdeu lá de 2-0 e empatou aqui 1-1. Aquela foi das poucas vezes que eu vi uma suspensão de vermelho ser derrubada. Foi derrubada. Depois teve uma do Plata no passado, né, pro Flamengo. 96, semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro classificou e depois foi campeão em cima do Palmeiras, e os 2 títulos de Copa do Brasil, 2003 e 2017. O Flamengo levou a melhor na Copa do Brasil de 95, nas quartas de final, na Supercopa de 95, isso aqui no ano do centenário do Flamengo, né? E depois levou a melhor nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2013, um gol do Elias na reta final do jogo lá no Maracanã. O Cruzeiro venceu por 2-1 aqui no Mineirão, um gol de placa do Everton Ribeiro, e aí o Flamengo ganhou por 1-0 no Maracanã e avançou e depois foi campeão em cima do Atlético do Paraná, porque nessa época da Copa do Brasil tinha um gol qualificado. Então o gol que o Flamengo marcou no finalzinho aqui no Mineirão decidiu esse confronto. Então, 8º mata-mata do placar agora é de 7-3. E prepara, hein, Mengão? São mais o Cruzeiro. Alô, Jardim. Alô, mister. Prepara, Cruzeiro e Flamengo, hein? Lembrando, os outros confrontos da Libertadores. Estudiantes e Católica, Mirassol e LDU. O Fluminense reencontra o Rivadavia. Estava em seu grupo na Liberta. O Tolima contra o Del Valle. O Platense da Argentina. Os 2 caçulinhas aí, né? Junto com o Mirassol. Platense da Argentina e Coquimbo Unido do Chile. O Palmeiras também reencontra outro time que estava no seu grupo, o Cerro Porteño. E o Corinthians. Tem vida fácil não, hein, Corinthians? Vai pegar o Rosário Central do Di Maria. O homem tá voando lá. Angel Di Maria jogando no Rosário Central. É a Libertadores em destaque no Rádio Esportes. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.